Olá, boa tarde. Mais de 5.000 servidores do Poder Judiciário em todo o país têm algum tipo de deficiência. Só no Tribunal de Justiça do Maranhão são 154. Para assegurar os direitos fundamentais deles, o Tribunal de Justiça promove a Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência. As ações também são voltadas para a população do Estado, as pessoas que têm algum tipo de deficiência. A iniciativa é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, presta homenagem ao ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, que morreu nesta segunda-feira. O Supremo rejeita recurso do ex-presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, que questiona a tramitação do inquérito sobre suposta atuação contra o Grupo Charim. E ainda, ministros do Supremo Tribunal Federal consideram constitucional trecho da lei que trata da função de radialista. O Conselho Nacional de Justiça analisou em sessão plenária hoje de manhã processos administrativos disciplinares contra magistrados pelo uso indevido das redes sociais. Desde 2019, a Resolução 305 do CNJ estabelece regras de manifestação de juízes e desembargadores no âmbito digital. Os conselheiros do CNJ analisaram processo administrativo disciplinar contra juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, por publicações nas redes sociais com ofensas públicas contra ministros do Supremo Tribunal Federal e integrantes dos poderes executivo e legislativo. O plenário do CNJ votou por unanimidade pela improcedência do processo, porque as postagens ocorreram dentro do prazo de 6 meses dado pela Resolução 305 do Conselho para que juízes se adequassem às regras de manifestação na internet. Do momento em que foi feita a postagem, realizada 2 meses depois da nossa resolução 305 do CNJ. E muito embora essa resolução ela previsse um período de 6 meses para adequação pelos magistrados de suas redes sociais já existentes, o fato é que o CNJ, mais de uma vez, já interpretou essa norma como sendo um período de uma vacácio de seus efeitos, para que naqueles 6 meses fôssemos menos rigorosos na aplicação das regras ali contidas na Resolução 305. Outro processo administrativo disciplinar analisado foi contra uma juíza do Paraná, também por causa de postagens nas redes sociais. A magistrada que atua na Justiça Eleitoral fez publicações críticas ao Supremo Tribunal Federal e à ministra da Corte, Carmen Lúcia. O caso foi investigado pelo Ministério Público Federal, que entendeu que a conduta da juíza foi ilegal, levando em consideração que ela é representante do Judiciário Eleitoral. Por unanimidade, os conselheiros decidiram aplicar pena de censura. Era uma magistrada que presidia o pleito na sua cidade, uma magistrada que entrou na carreira em 2007 e que era juiz eleitoral desde 2009, portanto, estava desde 2009 no exercício da função eleitoral e desde 2013 no município de Guaraniaçu, que tem 12.000 habitantes. Então, uma voz importante naquela localidade, comarca única, e ela presidindo o pleito. Os conselheiros decidiram ainda pela abertura de processo contra um juiz federal do Amapá, que revogou a prisão preventiva do diretor do DENIT no estado, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O Ministério Público alega crime de prevaricação e corrupção passiva, por existir relação de amizade entre o magistrado e o investigado pela Justiça. Além da abertura do processo, foi aprovado o afastamento do juiz federal. Não se pode perder de vista a complexidade da matéria envolvendo a eventual prática de crimes de prevaricação e corrupção passiva, sendo que as investigações, a meu ver, merecem ser aprofundadas para que não haja dúvida sobre a integridade ética da conduta do magistrado perante a sociedade. No início da sessão, a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, prestou homenagem ao ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça, que morreu nesta segunda-feira. Sua passagem pela atividade jurisdicional foi marcada por decisões
irenistas, que tinham o desiderato de pacificação do litígio e formação de ideias para bem resolver as lides. E nesta seara foi a definição encarnada do jurisprudente. As instituições são impessoais, mas são pessoas que fazem as instituições. Dipp foi um dos expoentes nessa faina e sua presença será sentida por meio de suas obras. Na memória dos que tiveram o prazer de conhecê-lo pessoalmente, a lhaneza de trato foi uma marca indelével. Que Deus o guarde. Aos familiares e amigos, nossa profunda solidariedade. Gilson Dipp foi ministro do Superior Tribunal de Justiça por 16 anos. Morreu nesta segunda-feira em Brasília, aos 78 anos, o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp. Ele era ministro aposentado do STJ e participou da composição da Corte de junho de 1998 a setembro de 2014. Durante os mais de 16 anos de atuação, Gilson Dipp ocupou os cargos de presidente da 5ª Turma e de vice-presidente do Tribunal e do Conselho da Justiça Federal. Também foi membro do Tribunal Superior Eleitoral entre 2011 e 2013. Dipp foi também juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Além da atuação na magistratura, Gilson Dipp foi professor de Direito Civil e integrante da Comissão da Verdade, criada para investigar crimes cometidos durante a ditadura militar. Gilson Dipp era casado e deixa 3 filhos. O Supremo Tribunal Federal rejeitou o recurso em que a defesa do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, questionava a decisão que remeteu para a Justiça Federal o inquérito sobre suposta atuação contra o grupo criminoso, o Grupo Chain. O julgamento foi em sessão virtual. Por unanimidade, os ministros do Supremo seguiram o voto do relator, ministro Gilmar Mendes. Ele rejeitou os embargos de declaração feitos pela defesa de Eduardo Cunha contra a decisão que remeteu para a Justiça Federal do Distrito Federal a competência para julgar o inquérito em que é acusado de corrupção. Ao votar, Gilmar Mendes ressaltou que o recurso não pode ser usado em situação de inconformismo com o resultado do julgamento. Este é o segundo recurso que a defesa do ex-presidente da Câmara dos Deputados questiona a tramitação do inquérito em que Eduardo Cunha é acusado de constranger empresários da construtora Chain a pagar vantagens indevidas. Em julho do ano passado, também por unanimidade, o plenário virtual do STF negou o seguimento de um outro agravo contra a decisão que remete o caso à Justiça Federal. E também em julgamento em sessão virtual, os ministros do Supremo Tribunal Federal consideraram constitucional trecho da lei que trata da função de radialista. Quem tem os detalhes da decisão é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. A ação questionava um tópico da lei que derivou da conversão de uma medida provisória sobre renovação de prazos das concessões e permissões dos serviços de radiodifusão. O trecho sobre a necessidade de atualização das funções do radialista em razão da digitalização das emissoras, apontado como inconstitucional, foi inserido por uma emenda parlamentar. Para o Partido Comunista do Brasil, a emenda não tinha pertinência temática com o objeto da medida provisória. O caso foi submetido à análise do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. O relator, ministro Dias Toffoli, votou pela legalidade e coerência do processo legislativo que resultou na edição da lei. Ele destacou que, embora a emenda parlamentar tenha versado sobre a regulamentação da profissão de radialista, ampliando a proposta original da MP, manteve a conexão temática, por ter tratado de assunto correlato ao tema inicial. Todos os argumentos pela inconstitucionalidade foram afastados e o Supremo declarou a validade do trecho questionado, mantendo intacta a legislação. Veja a seguir, Tribunal de Justiça do Maranhão promove a Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência. Os detalhes desse evento daqui a pouquinho, voltamos já.
As inscrições para o encontro Democracia e Consciência Antirracista na Justiça Eleitoral terminam hoje às 6 horas da tarde. O evento será realizado amanhã no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. O encontro será aberto às 10 horas da manhã pelo presidente da Corte Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, pelo corregedor-geral eleitoral e coordenador da Comissão de Promoção de Igualdade Racial, o ministro Benedito Gonçalves, e pela presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, a desembargadora Ângela Salazar. O evento vai ser transmitido ao vivo pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Para se inscrever, é só entrar no endereço, esse que aparece na sua tela, e fornecer o seu CPF. O Tribunal de Justiça do Maranhão promove de hoje até sexta-feira a Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência. A iniciativa tem como objetivo assegurar os direitos fundamentais das pessoas com deficiência no âmbito do Poder Judiciário. Mais de 17 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência, de acordo com a última pesquisa nacional de saúde. No Poder Judiciário, mais de 5 mil servidores têm esta condição, o que representa 1,67% do corpo funcional. Desses, a maioria, cerca de 55%, tem deficiência física. Diante disso, inclusão e acessibilidade se mostram políticas públicas necessárias para garantir qualidade de vida a essa parcela da população. O Tribunal de Justiça do Maranhão, por meio da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência, promove de hoje até 1º de dezembro a segunda semana de valorização da pessoa com deficiência. O evento será transmitido pelo canal do TJ do Maranhão no YouTube. Bom, e agora para falar sobre essa iniciativa, eu converso ao vivo, de forma remota, com o juiz Alexandre Antônio José de Mesquita, que é integrante da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal de Justiça do Maranhão. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, Alexandre. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bom, eu falei agora desse evento que é no âmbito do Poder Judiciário, mas, na verdade, atende ao jurisdicionado também, ou seja, ao cidadão, a pessoa que procura o Poder Judiciário. E os servidores, nós temos hoje 154 servidores aí no tribunal de vocês com deficiência, né? Eu queria que o senhor falasse a importância desse evento, em primeiro lugar, dessa semana dedicada ao tema. Essa semana, o projeto ele foi criado pela comissão, ano passado, e a comissão ela criou a Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência. Dentro dessa Semana de Valorização, nós temos atividades culturais, nós temos reuniões com os servidores com deficiência, com a gestão do tribunal, assim como também nós temos o seminário, que ele sempre se inicia com o seminário, que o seminário inicia hoje. Na verdade, um webinário, né? Em razão da pandemia, nós vamos fazer ainda de forma online. A importância do evento para o Tribunal de Justiça é a promoção dos direitos humanos das pessoas com deficiência. Uhum. Esse evento, ele aborda a promoção de respeito às pessoas com deficiência, o rompimento de barreiras, a erradicação da violência, vamos falar de discurso de ódio, capacitismo como preconceito, práticas discriminatórias, entre outros. Tudo que foi fixado como meta pelo Conselho Nacional de Justiça, na Resolução 401 de 2021. O senhor citou agora há pouco barreiras, né? Quais são as principais barreiras que precisam ser rompidas? As barreiras sociais, né? As barreiras sociais elas precisam ser rompidas, mas para nossos servidores, a acessibilidade também física dos nossos tribunais, dos nossos fóruns, a acessibilidade atitudinal, né, que é afastar o preconceito, achar que a pessoa com deficiência não tem capacidade de exercer as suas funções, assim como o outro. E, na verdade, o seminário é para isso, para educar, para capacitar servidores e magistrados e, como você falou, a toda a comunidade, né? Acaba que é uma forma também de sensibilizar, né, esse público, de chamar a atenção da sociedade sobre esse tema que é tão caro hoje para a nossa sociedade, ou deveria ser, né, doutor Alexandre? Sim, é um tema muito importante. Hoje, eu não tenho dúvida que nós vivemos um marco civilizatório no que se refere à pessoa com deficiência. Nós temos, hoje, 2 instrumentos jurídicos muito importantes,
que nós nos baseamos hoje para garantir os direitos e dignidade das pessoas com deficiência, que é a Convenção de Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência, que é um tratado internacional de direitos humanos, e também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que nos traz também garantias de direitos, de acessibilidade e de inclusão das pessoas com deficiência, e especialmente nós temos que fazer isso dentro do judiciário, né, como garantidor de direitos. Nós temos hoje quantos habitantes no Maranhão e qual é a proporção de pessoas com deficiência no estado, doutor? Rafaela, os últimos dados que eu tenho é que nós temos hoje uma população acima de 7 milhões e aproximadamente 9% das pessoas com pelo menos algum tipo de limitação. Qual é o tema esse ano do evento, da semana? Esse ano nós vamos tratar de violência contra a pessoa com deficiência. Ano passado nós abordamos os direitos humanos e fizemos a abordagem dos modelos de abordagem das pessoas com deficiência, e esse ano nós vamos tratar de violência, né, todo tipo de violência, desde violência física como violência psicológica, e especialmente no que se refere à violência de restrição e exclusão de direitos. Para a gente finalizar, qual é a expectativa para esse evento e pós-evento, né? Vocês pensam em elaborar um documento ou uma carta de intenções, um modelo a ser adotado a partir dessa troca de experiências, do webinário, dos debates ao longo desses próximos dias? Sim, sempre que acaba a semana de valorização, nós vamos formular um relatório, e esse relatório ele será encaminhado para a comissão, para aprovação, depois encaminhado para o presidente do Tribunal de Justiça, e no final do ano ele sempre também é encaminhado para o Conselho Nacional de Justiça, para o Conselho Nacional de Justiça ter o conhecimento de todas as ações que são realizadas dentro do Tribunal de Justiça como política de inclusão e acessibilidade para todos os servidores, para todos os magistrados, para todos os jurisdicionados. Doutor Alexandre, eu sei que vocês contam com parceiros também, né, ao longo dessa semana, durante o evento, com iniciativas. Quem são esses parceiros que estão por trás? Quais os atores envolvidos nessa semana? E quem quer participar? É aberto ao público também esse evento? Como é que funciona? Hoje nós temos como parceiros, inclusive serão palestrantes, um membro do Ministério Público, a secretária de Direitos Humanos do Estado também participará, mas também o Tribunal de Justiça integra dentro do Estado do Maranhão uma rede de proteção contra a violência à pessoa com deficiência, onde estão todas as principais instituições que se referem às pessoas com deficiência do Estado. Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, entre outras entidades civis. Quem quiser se inscrever, pode se inscrever, basta acessar o site do Tribunal e procurar o link da SMAN, da Escola Superior da Magistratura do Maranhão, e lá vai ter um formulário que você pode preencher e você se inscreve, que será transmitido, como foi falado, na verdade, pelo YouTube, pelo canal oficial da escola. Tá certo, muito obrigada pela sua participação, parabéns pela iniciativa de vocês, sucesso ao longo dessa semana com a iniciativa, viu? Muito grata, boa tarde para o senhor. Muito obrigado, eu que agradeço. Veja a seguir no próximo bloco. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal faz operação contra a exploração de jogos de azar no Rio de Janeiro. Até já. A Justiça do Rio de Janeiro autorizou uma operação contra a exploração de jogos de azar. O Ministério Público e a Polícia do Estado foram autorizados a cumprir 26 mandados de prisão e 57 de busca e apreensão contra integrantes de organizações criminosas que também praticam crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Os mandados foram expedidos pela primeira vara especializada em crime organizado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A investigação foi instaurada para apurar inicialmente
crimes praticados por pessoas que exploram jogos de azar depois de uma denúncia sobre bingo clandestino que funcionaria em Copacabana com a permissão de policiais militares. Durante a investigação, foi identificado o responsável por confeccionar as cartelas para diversos bingos ilegais explorados por organizações criminosas no Rio de Janeiro. Além de explorar os jogos, essas organizações fraudavam os resultados e subornavam policiais militares para manterem as atividades. 3 policiais foram denunciados e foi feita busca e apreensão nas residências de outros 2. Outros 4 oficiais da PM foram alvo de mandado de busca e apreensão. O Ministério Público Federal defendeu aumento de pena de sócio de empresa de transporte rodoviário no Recife, em Pernambuco, por sonegação de mais de 3 milhões de reais em contribuições sociais e previdenciárias. O Procurador Regional da República, José Cardoso Lopes, quer que seja reformada a sentença proferida pela Justiça Federal de Pernambuco, que condenou o empresário a 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, pena substituída por prestação de serviços comunitários e doações a entidades sociais. As apurações demonstraram que no período entre janeiro e dezembro de 2009, o denunciado reduziu contribuições devidas pela empresa para a Seguridade Social, bem como contribuições sociais destinadas a outras entidades. Para o Ministério Público Federal, a pena estipulada deve ser aumentada pelo fato de os crimes terem sido praticados de forma repetida, ao longo de vários meses. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região permitiu a inscrição de um candidato que comprovou regularidade de situação militar por meio de documento não previsto no edital do processo seletivo. De acordo com o processo, o candidato ao cargo de professor da Universidade Federal do Piauí, em substituição ao documento previsto no edital, apresentou a identificação militar, documento considerado suficiente e idôneo pelo relator, desembargador federal Souza Prudente. O processo chegou ao tribunal por meio de remessa oficial, Instituto do Código de Processo Civil, também conhecido como reexame necessário ou duplo grau obrigatório, que exige que o juiz encaminhe o processo à segunda instância, havendo ou não apelação das partes, sempre que a sentença for contrária a algum ente público. Para o relator, não é razoável negar a inscrição tão somente pela ausência da certidão de quitação do serviço militar, porque houve a comprovação de regularidade da situação militar por outro documento. Sendo assim, o candidato deve ter o direito assegurado de se inscrever no processo seletivo, em entendimento acompanhado pela 5ª turma do TRF da Primeira Região, confirmando a sentença da primeira instância. Uma gerente de farmácia de São Paulo vai receber adicional de insalubridade. A profissional tinha como uma das atividades aplicar injeções nos clientes da loja. A decisão foi da 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. A gerente de farmácia trabalhou na drogaria por 12 anos. Ela contou na ação trabalhista que aplicava injeções e fazia testes de glicemia que envolvia furar o dedo dos clientes para tirar a amostra de sangue. O perito que analisou o caso concluiu que o contato com agente biológico na aplicação de injetáveis expunha a profissional a condições insalubres em grau médio. Mesmo com o laudo, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, capital, validou decisão de 1º grau que indeferiu o pedido. Segundo o TRT, a trabalhadora não tinha contato permanente com pessoas doentes ou material infecto-contagiante, requisitos previstos na norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho e Previdência para definir atividades insalubres. O regional ressaltou ainda que a NR 15 não inclui farmácias como locais que justifiquem a insalubridade. Com a sentença desfavorável a ela, a gerente recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso, na 3ª turma, ministro Alberto Balazeiro, votou para reformar a decisão do TRT. O ministro ponderou que, de acordo com jurisprudência do TST, pessoas que trabalham em drogarias e aplicam injeções de forma habitual estão sim expostas a agentes biológicos. Além disso, segundo o voto, não se pode ignorar o laudo técnico apresentado no processo, que constatou a insalubridade. Por unanimidade, prevaleceu o entendimento do relator de que é devido à empregada o pagamento do adicional em grau médio. Ir até as comunidades indígenas na Amazônia, é um dos diferenciais do atendimento do Tribunal de Justiça de Roraima.
O trabalho resultou em reconhecimento nacional como o melhor tribunal do Brasil pelo Conselho Nacional de Justiça. Ver o pôr do sol ao navegar por águas dos rios da Amazônia faz parte da rotina de trabalho dos servidores do Tribunal de Justiça de Roraima. Além do atendimento presencial, o TJ de Roraima inovou para garantir o direito à justiça a comunidades indígenas com os projetos de justiça itinerante. Encurtar os caminhos de difícil acesso feitos por rios e estradas de terra entre o tribunal e as comunidades indígenas foi o maior desafio. Se os indígenas não tinham recursos para ir até o tribunal foi até eles. O trabalho feito por mais de 1.200 servidores do Judiciário de Roraima foi classificado como o melhor Tribunal de Justiça do Brasil pelo Conselho Nacional de Justiça no Prêmio Qualidade 2022. Levar a justiça a todas as cidades do nosso estado, cidades que não são comarcas. Criar também postos de atendimento em comunidades que não são municípios. Isso traduz uma aproximação da justiça em relação à população e faz com que, de fato, sejamos o melhor tribunal do país. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.